só na prática, que é a matriz de Eisenhower de prioridade na prática, né? Com vocês, com as prioridades padrões de vocês, que a gente vai usar do ano que vem. A gente vai dividir em primeiro, segundo, terceiro e quarto trimestre, e a gente vai acompanhando para ver se dá certo. Se estiver dando errado, para vocês, porque é individual, vocês vão ter que reajustar. Senão, chega uma hora que você desiste de estudar, chega uma hora que você desiste de fazer um monte de coisa, que você não consegue manter. Uma das coisas mais comuns pela falta de prioridade é a não manutenção dos projetos e parar. Vou dar um exemplo. Meu dia já estava todo agendado hoje, né? E tá corrido, hein? Caralho, quando você olha pra minha agenda, dá vontade, cara, de falar assim, quer saber? Desculpa, galera. Tá na hora, quando você olha minha agenda, tá na hora de você falar assim, quer saber? Eu quero que se exploda, né? Ainda mais que eu vim da casa da minha mãe, então eu fiquei uma semana lá mais de boa. Apesar de eu não acordar tão cedo, mas eu tava acordando mais 7h30, 8h, é bem diferente, né? Casa de mamãe, sabe como é que é? Lá. Aí você acaba relaxando mais. Aí, pô, tá tudo certo hoje já e eu demoro uma semana pra reembalar, né? Depois que eu paro um pouco. Aí a Tati ontem à noite falou pra mim, mano, tem exame de faixa no judô do Danilo. Galera, pra quem tem filho aí, olha só, vai uma dica de amigo inicial. Você pode estar com a vida inteira atolada. Você para, se vira e transforma seus filhos em prioridade. Então hoje eu desmarquei uma reunião mega trash que tinha logo na parte da manhã. Para quê? Para poder ir lá no examezinho de faixa do meu filho, que vai demorar lá uns 40 minutos, e eu empurrei tudo para frente. Então eu tive que reagendar meu dia. As prioridades, galera, elas servem para isso. Elas servem para você saber o que você vai fazer no seu dia, tá? Ela serve para fazer o que você vai fazer na sua semana, e no seu ano, e no seu mês, na porra toda. Só que assim, você não faz só um mapa de prioridade, né, do que eu tenho que fazer, e tipo, cara, eu tenho a prioridade, nessa semana a prioridade é essa, não. A prioridade, ela vem do macro para o menor. Quando você pega um livro igual o Scaling Up, esse livrinho aqui, tem uma parte que a gente usa, não é só para as empresas, isso aqui são para pessoas, tá? Que é esse capítulo aqui, ó, que diz assim, ó, pessoas. Aí ele fala dos líderes, das equipes e dos gestores, tá? E a forma como você trata. E dentro dele, basicamente, quase tudo é prioridade, tá? Implícito. Quando você pega a estratégia que vem aqui, né? Chama Scaling Up Estratégia. Aí ele fala os fundamentos, os 7 chamadas da estratégia. Depois eu vou trabalhar isso com vocês, tá? Plano estratégico de uma página, né? Toda ferramenta de um planejamento estratégico. Você vai ver aqui uma das coisas que você não consegue sair e desagarrar se você não tiver prioridade. E quando você entra na execução, a primeira palavra que vem aqui, no capítulo 9, que é prioridade. Aí ele vem foco e linhas de chegada e diversão. Muito maneiro, galera. Ou seja, a prioridade, em qualquer fase que você for, em qualquer ambiente que você tiver, ou qualquer livro que você estudar, por exemplo, tem um que eu gosto pra caramba, que a gente chama do pai da administração, Peter Drucker. Parece ser um livro chato, mas, pô, mano, é um livro maneiro pra caralho. Tudo dele ali é prioridade, né? Atletas trabalham com prioridade. Por isso que você vê o atleta fazendo muito jogador de futebol tem concentração. E o cara simplesmente não pode sair da concentração. Por quê? Prioridade. No nosso caso, simplificando, como é que a gente trabalha a prioridade? A gente vai ter que achar um exercício, isso a gente vai fazer um desafio, tá? Os 21 dias. A gente vai achar as 5 prioridades do ano e vai quebrar cada prioridade em sub-itens de execução. Deixa eu tentar explicar. Nem botei PPT, porque senão começa a complicar. Eu preciso que vocês internalizem o que é a palavra prioridade e como a gente vai trabalhar com ele. Que aí eu vou para a execução depois. Ó, por exemplo, ano que vem, vamos dar 5 prioridades, né? Achar alguém aí para dar 5 prioridades.
eu vou sempre usar, eu uso um exemplo que está perto de mim aqui. Eu vou começar a usar outros exemplos, porque no desafio dos 21 dias eu vou montar, vou sortear algumas pessoas para fazer um meeting comigo, para eu poder entender a cabeça de vocês, para eu poder trabalhar. Eu vou pegar do grupo do Alô Você, que é mais justo, tá? Eu vou pegar uma galera e vou trabalhando durante o desafio, né? Eu vou sorteando e vou trabalhando eles. Mas eu vou trabalhar no primeiro ponto, o grupo pequeno, para eu poder entender como vocês estão funcionando, para até eu poder usar vocês como exemplo e para ter uma amostragem, tá? Por exemplo, o David, que está sempre comigo ali, né? O David, cara, ontem eu acho que eu consegui falar um oi ou dois oi com ele. E ele trabalha comigo, hein? Um oi na ida, um oi na volta. Ele está sempre corrido também. As prioridades do ano dele, eu não sei, eu não sentei com ele para conversar ainda, mas basicamente, cara, quais são as prioridades? Estudo, que ele quer passar no concurso, tá? A gente vai classificar como prioridade 1, 2, 3, 4, 5, mas não é, o 1 não é por nível de importância não, tá? É que são as 5 prioridades do ano, e essas 5 prioridades a gente vai se virar e vai conseguir fazer, tá? Vai ter dia que pode dar um problema ou outro, e na verdade a gente nunca vai falar que você não fez aquela prioridade do dia, a gente vai falar que você adaptou, foi o melhor para aquele dia, mas as prioridades vão sempre existir. Por exemplo, o David, o que eu sei dele de 5 prioridades? Eu sei que o David tem que estudar, porque ele quer passar para a Polícia Federal. Eu sei que o David tem que trabalhar, porque ele precisa do dinheiro para se manter, ele não tem pai e mãe para bancar ele. Terceiro ponto, ele tem que ir para academia, ele não tem para onde correr, ele tem que fazer prova física, e se ele não for para academia, dado a situação dele, que é de estar afastado da família, de estar longe, de estar em desafio aqui, ele acaba ficando mal física e mentalmente, são os 3 pontos. E os outros 2 eu não sei, eu vou ter que conversar com ele para saber quais são as 2 prioridades dele, tá? Eu tenho, vou chutar aqui, né? Eu tenho que manter minha alimentação, então também pode ser uma prioridade. E se você tiver família, por exemplo, e você tiver as pessoas, você tem a 5ª prioridade, né? Quem está longe, às vezes tem que colocar uma prioridade, mandar uma mensagem todos os dias, conversar com a mãe, coloca se organizar, enfim. São prioridades que parecem bobas, mas para vocês que estão começando a vida, vocês se encaixam bem às 5. Pô, mano, pega cara igual eu, como é que você faz? Fudeu. Eu tenho que falar não para um monte de coisa. Por exemplo, tinha um monte de projeto legal para o ano que vem que eu falei não. Eu sou presidente de uma companhia, mas tudo que vocês estão falando aí eu não vou usar, porque além de encaixar as prioridades que eu tenho que encaixar porque prioridade da empresa é uma coisa, a prioridade do Evandro é outra. Então, podem convergir em algum momento, mas as minhas prioridades do ano, as 5, elas são super importantes. Vocês vão ver que nos exercícios que a gente faz, vai aparecer tipo assim, 15 prioridades no ano, 12 prioridades no ano. A maior dificuldade que vocês vão ter é cortar as prioridades e só deixar sobrar 5, que são as mais importantes. Por quê? Porque mais de 5 prioridades em um ano você não executa elas. Aí a gente vai fazer cheque de se as prioridades estão funcionando a cada trimestre. Por exemplo, janeiro, fevereiro e março. Juntar dinheiro. Bom, juntar dinheiro pode ser uma puta de uma prioridade. Aí você fala, pô, Evandro, mas eu não estou conseguindo juntar dinheiro. Pô, galera, em termos de dinheiro financeiro, não na escolha não, tá? Vocês tratam de se virar, vocês têm novembro, dezembro. Eu vou tirar mais uma live aqui, 1 ou 2 dias financeiro, da gente fazer a organização do entulho, que se chama. O nome é esse mesmo, organização do entulho. É voltar a colocar tudo num papel agora nesse final de ano e ver como é que você faz para se livrar de alguma coisa, arrumar emprego extra. Final do ano sempre tem aqueles empregos momentâneos para você conseguir, por quem às vezes está muito enrolado, precisa vender o carro, precisa vender a moto para desenrolar, para acertar, para deixar a cabeça boa, para começar ano que vem você ter a habilidade de juntar parte do seu dinheiro. Pra você ter uma noção, cara, o pior de vocês aí que não estiver conseguindo juntar nada de dinheiro, eu arrumei o tesouro direto lá pra gente começar a juntar
R$ 100 que vai ser o mínimo por mês. Porque se você não consegue juntar 100 pila por mês, mano, tá mal. Até quem não trabalha consegue. Porque você consegue fazer qualquer tipo de trabalhinho paralelo na internet aqui, pessoal, que você consegue. Porque aí vai gerar o hábito, né? Que depois a gente vai falar do hábito também. Aí, pô, você passou o primeiro, pegou o primeiro trimestre, né? Janeiro, fevereiro e março. A gente para, olha a sua tabela de prioridade, olha cada ferramenta para cada um dos itens. Por exemplo, estudo. Como a gente valida ferramentas de prioridade, itens de prioridade. Cara, cada um tem uma ferramenta diferente. Vou falar estudar academia e juntar dinheiro. Isso é fácil pra caramba. Estudar é um plano de estudo que você vai montar e você vai dar os cheques diários, né? Se você conseguiu estudar. Pô, cara, eu tenho na prioridade estudo, eu tenho que estudar 2 horas por dia, vai dar né? Eu tenho que estudar 12 horas semanais. Isso dá 48 horas mensais. Aí é só colocar os horários ali que você estudou e no final de 3 meses é só você multiplicar 48 por 3, que você vai ter lá 150 menos 6, você vai ter 144 horas de estudo que você bateu em 3 meses. Ok, você dá cheque pelo pô, tá funcionando. Aí você revê, aumenta as horas de estudo, diminui as horas de estudo. Tá? Isso é suficiente para chegar, minha prova é daqui a um ano e meio, é suficiente para chegar lá? Senão a gente vai remontando e eu vou ajudar vocês também, tá? Dieta é fácil também, porque dieta você sabe se você vai conseguir manter ou não. Então a gente tem que cuidar do corpo, tá, galera? Não tem jeito, dieta e treino, eu vou cobrar direto. Ah, Evandro, mas eu não consigo ir na academia, cara, caminhada. Ah, Evandro, eu não tenho horário. Mano, se vira, você é quadrado. Se a gente for fazer prioridades e for bater o ano que vem, 2023, para ser um ano foda, não vai adiantar muita coisa se você fizer e não conseguir cumprir, tá? Academia, quem for treinar. Mano, eu aconselho, né? São 7 dias na semana, você conseguir ir 5 dias na academia. Suado, mas é isso aí mesmo, tem que cuidar do corpo. Melhor cheque, cara, não é só resultado de dizer que está indo. Aí é desempenho. É igual estudo, tem que melhorar os simulados. E quando você estiver indo para academia, é espelho, foto. Tira uma foto de um trimestre e ver como é que você vai estar depois de 3 meses. É impossível estar fazendo dieta e treino e estar com o corpo ruim do mesmo jeito que você estava no início. Aí tem que ter alguma coisa ruim. Aí é que está uma macete também. As prioridades, elas vão compor, elas vão estar juntos com desempenho, tá? Que a gente vai testar. Vocês viram, cara, que eu vou falando, e vai tendo uma porrada de coisa junto? Porque a gente vai abrindo. Porque quando a gente trabalha, por exemplo, os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, que é os 7 hábitos do Stephen Covey, que eu trabalho sempre. Eu trabalho a proatividade, que eu explico como é que funciona, objetivos em mente e regras de prioridade. Nas regras de prioridade, o Stephen Covey dá uma sequência de explicações, mas você tem que ter livros específicos de prioridade para conseguir ajustar. Se vocês acham que é besteira, deixa eu falar um negócio para vocês. A gente vai iniciar hoje na Nova com o plano orçamentário. Então a gente tem novembro inteiro e dezembro inteiro para montar o plano orçamentário, que é tudo que a gente vai fazer de dinheiro para o ano no Alfacom. Só que a gente não conseguiu mexer em plano orçamentário até o Jadson e a Fran, que são 2 diretores meus, conseguirem me entregar as prioridades do ano que vem, que eu deleguei para eles as prioridades, e eu tive que validar, que foi a reunião de ontem, que foi cansativa, foi longa, foi sobre se as prioridades estavam certas ou não. Foi até engraçado, porque eu estava dormindo sentado na reunião, né? Tive que levantar umas 3 vezes, lavar o rosto, tomar café, porque como eu voltei a acordar muito cedo, pô, ontem deu BO no sistema, era umas 5 horas da tarde, normal, meu corpo está reajustando, estou reabilitando para a parte do show, faz parte do show. Mas a gente teve que ver as prioridades para depois mexer no plano orçamentário. Então, essas prioridadezinhas que a gente vê que são o terceiro hábito das pessoas altamente eficazes, que diz respeito ao ciclo da vida privada. Ou seja, prioridade, galera, não dá para você sentar e falar assim,
Ah, cara, eu vou fazer a prioridade junto com a minha mãe. É a única coisa que não dá pra fazer junto com a esposa, mano. Depois você pode confrontar e validar. O cara, mano, você tem que fazer sozinho. Porque, por exemplo, a Tati tem as prioridades dela. A Tati, ela vai chegar e vai falar, ó, eu tenho. A Tati faz o trabalho da igreja com as mulheres. Então ela tem o dia dos cultos das mulheres lá e tal. Então ela não abre mão disso e tem que estar encaixado na prioridade do ano da Tati, o culto. Eu congrego, assim, eu faço as minhas bases de oração em casa. Hoje eu não estou conseguindo muito congregar, ou seja, eu não estou conseguindo muito na igreja. Aí você fala, pô, mano, mas é tão importante na igreja? Eu sei, cara, é importante congregar, minha vida inteira eu sei disso. Só que nesse momento não está funcionando como prioridade. Então, como eu tenho a opção de congregar em casa, de conversar com a Tati sobre religião, de falar um pouco para vocês aqui quando tem oportunidade, de orar em casa, eu tirei ir da igreja como prioridade. Não vou. Eu só vou voltar quando eu conseguir fazer. Ou seja, eu tenho muitas coisas para fazer e tenho que cortar coisas que eu, inclusive, que eu acho hiper importantes e para fazer outras coisas que vão ser muito boas para mim. Eu queria que vocês anotassem uma frase, anota aí, para anotar mesmo agora. Não é, não é a quantidade de sim que vai fazer você ter sucesso na vida. Vou repetir. Não é a quantidade de sim que vai fazer ter sucesso na vida. É a capacidade em falar não. É a capacidade em falar não. Olha só, são os nãos que te farão felizes. Os nãos que te farão ter sucesso. Pô, na vida pessoal, galera, sobre esse item específico, tá? Repara só, quando você começar a melhorar de vida, vou falar só sobre o não, tá? Deixa a prioridade estacionada aí. Porque, na verdade, o não é importante, porque você vai ter que falar não para um monte de coisa legal para dar valor às coisas realmente importantes. Isso que é foda. Isso que é a primeira construção. Toda vez que você aprende a falar não, o sucesso, cara, é a base de tudo, tá? Por exemplo, quando vocês começarem a ganhar o dinheiro de vocês, que vocês começarem a trabalhar, vocês vão ver que pessoas irão pedir dinheiro emprestado para você, tá? É a fase, é a parte mais fácil de se perder pessoas, perder amigos e ser mal falado, é falar sim. É libertador quando você tem as suas prioridades todas organizadas, incluindo o seu dinheiro, e alguém te pede emprestado e você fala assim, olha, apesar da amizade, olha, apesar do contato, olha, apesar de tudo, não, eu não vou te emprestar, não é nem porque eu não posso, é porque não está nas minhas prioridades. E eu tenho uma das prioridades é juntar X por mês, e se eu te empresto, eu furo essa prioridade. E se você é uma pessoa que se importa realmente comigo, eu queria ser muito simples para você e dizer não, não vou te emprestar. Cara, essa é a base para você entender a prioridade. Tem que falar não para uma porrada de coisa. Ponto 1. Ponto 2. Eu vou repetir, prioridade não é uma coisa só. Não é. O Cleiton Oliveira falou assim, estudo é minha prioridade hoje. Então, Cleiton, o estudo tem que ser sua prioridade permanente até você chegar lá. Mas a prioridade de hoje são várias, você que não reparou. Se você for botar no papel, não sei como é que está a sua vida, mas você deve ter uma das prioridades suas, né? Estudar, a segunda prioridade na academia, igual eu te falei, a terceira prioridade, às vezes tem que trabalhar ou fazer algum tipo de tarefa. Quando as prioridades podem ser mudadas, Evandro, aí tem um macete, você pode deixar uma quinta prioridade, você pode ter 4, deixar uma quinta sendo variável, tá? Essa variável, vou dar um exemplo agora no final do ano. Eu sempre deixo a minha quinta prioridade do ano é sempre variável. Porque é o tal do entra coisa nova e eu não quero ter que dizer não nesse ponto. Então eu tenho 4 prioridades, as minhas, eu posso até dizer as do trimestre agora, qual tá. As minhas prioridades desse trimestre, desse último trimestre, que agora foi outubro, novembro e dezembro, né? Eu tenho que fazer a construção do plano orçamentário da empresa, tá? Essa foi a variável, porque ela entra agora. Antes eu estava fazendo as prioridades, né? Então
eu tenho que ter como empresário e como eu tenho uma parte pessoal, uma sempre tem que estar variável, né? Nessa construção de plano orçamentário, por que eu não comecei com vocês antes o desafio dos 21 dias? Porque eu tenho esse primeiro gás meu, eu tenho que fazer. Então eu não consigo parar, por exemplo, para fazer todo o desenho do desafio dos 21 que eu vou fazer para vocês. Eu vou precisar de uns dias. Aí o restante, que é ir na academia, fazer minha dieta, cuidar da família, né? E a base de leitura, e eu tenho um livro que eu estou lendo aqui, está sendo minhas prioridades. Você fala, Evandro, mas e o seu trabalho? Não, cara, meu trabalho, eu sou presidente da companhia. Ele não é que ele seja prioridade, ele é minha rotina, diferente. Entendeu? Então é isso que na hora que a gente for trabalhar, eu vou ter que separar o que é rotina, o que é prioridade, o que vocês têm que fazer, o que você tem que deixar de margem. Aí, quando entrar o desafio dos 21 dias, puta, cara, vocês não tem noção, vocês acordam cedo para fazer o desafio, vocês não tem noção como eu me fodo, mano. Por quê? Porque eu boto como prioridade do dia e a cada livezinha, né, pequena, eu gasto 2 horas montando, ainda mais que vai ter PPT em todas as lives. Porra, eu só me fodo. Mas faz parte do show. Então hoje o assunto foi prioridade. Eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês deixam aqui. Eu quero agradecer o Alisson, que acabou de chegar. E galera, essa semana eu vou estar deixando sempre para vocês no final uma mensagem aqui que, porra, eu acho super importante. Eu acho que vocês não podem deixar de ter essa mensagem. Era um assunto que eu não queria ficar tocando com vocês aqui na Paz da Manhã. Tá? Eu acho que é um assunto mais para ser tratado durante o dia. É um assunto que você comenta com pessoas especiais. Você tem que conhecer a pessoa para poder comentar, tá? Porque senão você acaba sendo mal interpretado. E o mundo hoje não está interpretando bem as coisas. Mas eu queria deixar uma mensagem diferente e que você tivesse capacidade de interpretação. Pode ser? Então tá. Rapidinho, deixa eu só acertar o negócio aqui. Ó. E que você tivesse capacidade de interpretação. Galera, eu acho que vocês repararam que nas últimas semanas, né, a minha prioridade variável por alguns dias. Né, eu tinha que fechar o projeto Alfacom A de prioridade, fechei. Eu fiquei um tempo instruindo as pessoas, dei um trabalho danado falando sobre política. Né? Eu saía as matérias, eu lia, via se a matéria tinha fundamento, se não tinha. Né? Eu acho que o pior meio de comunicação hoje está sendo o UOL, o Estadão, a Folha. Estão dando muito trabalho porque esses meios de comunicação de massa estão mentindo muito em época de eleição. Então deu muito trabalho. E tinha muita pergunta em todas as minhas redes que mereciam resposta para ajuda. E, cara, teve umas que deu trabalho, sabe, cara? Nossa, muito trabalho. Porque eu tinha que pegar, vou dar um exemplo, foi quando falaram que o ex-presidente comprou 51 imóveis, nós deu um trabalho. Eu tive que pegar toda a notícia do UOL. Eu tive que ir no centro de cartório notarial do Brasil para saber quais eram as regras. E eu vi que não tinha cabimento nenhum que estavam falando. Né? Eu não acreditei no primeiro plano, nem desacreditei. Eu fui fazer a minha base e eu vi a maldade que fizeram ali. Então eu sempre estudo para conseguir ter uma base de resposta sensata. E eu tive que me reaprender a agir com as pessoas, porque nesse período que a gente está, que a gente vai terminar de apresentar agora, é uma fase, né, que é uma fase de responsabilidade coletiva. Ou seja, isso não quer dizer, o Evandro, vocês não. Se vocês não tinham uma noção muito clara, eu vou dar uma noção clara para vocês. O dever cívico nosso do direito ao voto é uma responsabilidade imensa, galera, porque ele vai dar os rumos de como a gente vai conviver em sociedade e de como o nosso país, que a gente tem tanto orgulho, se ele vai crescer ou se ele não vai crescer, e sobre como a gente pensa a vida, se a gente vai se manter bem, se vai prejudicar a gente no dia a dia, não individualmente, mas coletivamente.
Então é um chamado diversivo, apesar do assunto ser muito delicado. David, que trabalha comigo, sabe como é que funciona lá na empresa. É uma base que eu queria que vocês tivessem, que é a base de respeito. Tem gente da minha empresa que são de esquerda e são fortes de esquerda, tem gente que são de direita e tem uma base mais forte. E a gente cultiva sempre o respeito, cara, sabe? Tem pessoas que são incríveis, competentes e trabalham em que nós pactuamos lá de não falar sobre política, porque as posições são tão bem enraizadas e às vezes você acaba se perdendo no diálogo que não estamos preparados para falar daquele assunto específico. Então a gente não fala. Agora, já tem pessoas lá que gostam de me ouvir, eu gosto de ouvir eles sobre esses pontos. Ontem eu fiz um vídeo lá no WhatsApp aí no Instagram, e eu estava respondendo alguns alunos no direct, e eu estava reclamando sobre comentários desrespeitosos, sabe? Falta de respeito comigo. Porque sem fazer meia-culpa, galera, ou sem se autopromover, eu sou tão bacana quando eu estou conversando com as pessoas no Insta, eu sou engraçado, né? Você se diverte com as respostas. Sobretudo sobre as respostas mais secas, né? Tipo, o cara perguntou como é que eu faço para aprender a programar. Eu falei, programa todo dia. O outro perguntou como é que eu faço para estudar. Eu falei, estuda. Como é que eu faço para fazer dieta? Faz dieta. Como é que eu faço para começar a treinar? Inicie, vá, mesmo que seja errado, com o tempo que você pega. Algumas perguntas são tão óbvias e a gente diz que o óbvio tem que ser dito, né? E uma das coisas mais importantes é sobre o óbvio. Tá? O óbvio tem que ser comentado com vocês aqui. Então, eu queria que essa semana vocês se organizassem a cabeça, tá? Não faltasse a eleição do dia 30, que é um dever cívico que vocês têm que ter. Vocês no futuro vão se arrepender muito se vocês não exercerem isso. E eu não estou pedindo para você, por exemplo, né, para você chegar e ter uma posição e votar em alguém e ter que fazer o que eu faço aqui, entendeu? Quer dizer, olha, galera, eu vou votar em fulano, olha, galera, eu concordo ou não concordo com esse ponto. Então vocês não precisam fazer isso, vocês não precisam se expor, vocês não vão falar com ninguém, vocês só precisam exercer, e aí vai o ponto final meu aqui desse assunto, vocês só precisam exercer algo que vocês acham que é importante, que você acredita que é importante e que você tem certeza que você vai estar construindo um mundo melhor. Parece papo de Mr. Universo, não, de Miss Brasil, né? Miss Universo, aquela mulher que vence ao campeonato de beleza, que se ela não falar que a pergunta é básica há muitos anos, né? Ela tem que responder certo, é um protocolo. O que você quer? A primeira coisa que ela fala, paz mundial, né? Parece besteira, mas a paz mundial é você buscar, é uma utopia, mas é de ser buscado. Mas aqui, no nosso país, na evolução que a gente está, com a informação que a gente tem, você tem a obrigação de, no seu domingo, reservar um tempo. E lá, se você vota no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, vai e faça, independente do que as pessoas vão falar. O que vale é sua consciência e como você pensa, e tem que ser respeitado. Eu te respeito. E as pessoas são obrigadas a te respeitar. Se você vota no nosso ex-presidente, no nosso atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, no Jair Messias Bolsonaro, é uma obrigação sua, é um dever seu, e as pessoas também não podem criticar você. Ontem a Tati estava no evento, à tarde, da Michelle Bolsonaro, que foi imenso, eu postei as fotos. Então, essa parte é uma parte que incomoda as pessoas, é uma parte que as pessoas vão te criticar, é uma parte que, se você puder usar aquela frase nessa fase de vida que vocês estão vivendo aí, que é, quanto menos pessoas souberem da sua vida e dos seus processos, mais feliz e bem-sucedido você vai ser, tudo vai dar certo. Tá bom? Ó, eu tô vendo a galera com bastante problema de querer entrar no grupo. Galera, o grupo do Telegram tem os vídeos internos lá, tem os vídeos internos que direcionam vocês para os grupos, né? Para o grupo geral, para o grupo quando você vai estar na área de membro, e vocês têm que ser membros do canal, tá?
Acho que foi essa dúvida aí que eu vi vocês colocarem aí. E só dá para entrar, não colhem link aqui na live, porque só entra no grupo quem é quem é membro do canal, senão vira uma bagunça estratosférica. Vocês querem anotar aí? Hoje foi mais técnico, tá, galera? Por isso que foi mais arrastado, parece, né? Você fala, putz, cara, hoje foi arrastado assim. Mas é porque a gente estava, eu estou construindo na sua cabeça a teoria da prolixidade do entendimento. Então, falar é bem importante, tá? Ó, esse aqui vai ficar uma frase, mas vai ficar um exercício para vocês tentarem fazer de hoje para amanhã ou até o domingo, tá? Pode ser? Olha só. A frase, o manual, né? A dica do manual é o 878, um pequeno manual de instrução para a vida do H. Jackson Brown Jr., né? Que são aquele livrinho que o pai escreveu para o filho quando o filho estava saindo de casa. São 1001 dicas para ter uma vida realmente feliz e gratificante. É um best-seller do New York Times. Eu uso direto. Todo mundo que está na live já conhece. Anota aí. Ó, peça uma pessoa mais velha. Isso é exercício, tá? É frase, anota aí, campado. Mas vocês vão ter que fazer. Peça uma pessoa mais velha que você respeite para contar sobre seus momentos de maior orgulho e os de maior arrependimento. Ou seja, sente que a sua avó, sua mãe, ou uma pessoa mais velha inicia um assunto sem falar o que é e pergunta para ela qual foi o seu momento de maior orgulho e maior arrependimento. Cara, eu posso moldar algumas respostas que vocês vão ter, mas a mais básica é: meu filho, se eu tivesse a sua idade eu faria tanta coisa diferente, fazia tanta coisa que eu poderia ter feito e eu não fiz, né? Então, na verdade, as pessoas mais velhas, elas não entenderam essa parte, né? Você vai ser muito mais orgulhoso dos nãos que você vai falar durante o período de vida e os sims das prioridades que você vai dizer, para você não chegar lá no final, não ter a sensação que você não fez as coisas efetivamente importantes. Tá bom? Então, ó, fica com Deus, forte abraço. O Anderson Adson, não, acho que você não achou o vídeo, né, Adson? Eu vou fazer